Olá, tudo bem? Sou eu, pastor Gildo Guimarães. Vim aqui para dar continuidade ao que eu falei para vocês acerca do repúdio e do divórcio. Será que eu posso me divorciar da minha esposa? Será que eu posso repudiar dela? O que é repúdio? Repúdio é uma carta legalmente, hoje para nós, o divórcio, para que você possa deixar a sua esposa ou seu esposo livre para casar com outro, na direção do Espírito Santo, dentro da luz da palavra de Deus. Só que você precisa ler a Bíblia e entender por qual motivo que você pode se separar da sua esposa e do seu esposo. E tem algo que você não pode repeti-la. É de você se separar do seu esposo, divorciar dele, conhecer outro homem, casar com ele, e ele morrer, ou também se divorciar de você. Você não pode voltar para o primeiro marido. Deuteronômio capítulo 24, versículo 3 e 4. O que eu quero falar para você em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao 4, ali está escrito, para que Deus, falando com Moisés, para que desse carta de divórcio, repudiasse a sua mulher. Deixa eu ler aqui para você. Deuteronômio, capítulo 24. Está escrito assim, isso aqui é a segunda parte do ensinamento que eu estou explicando. E eu vou só repetir aqui o Deuteronômio 24, mas nós vamos falar de outros versículos para você entender o que é o repúdio e o que é o divórcio. Quando um homem se tomar uma mulher, casar-se com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, e por nela achar coisas feias, e ele se fará escrito repúdio, lhe dará a sua mão e despedirá da sua casa. E se ela, pois, saindo da sua casa, for casar-se com outro homem, e se este último homem aborrecer-se, lhe disser escrito por repúdio, e der na sua mão, e despedir da sua casa, ou se este último homem, que o tomou para si, por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante os olhos do Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Então você precisa entender que aqui, o que é coisa feia, pastor? Vou te explicar. Coisa feia é sem beleza, sem aspecto, ou sem aparência, desagradável, imoral, indecente, desonesto. Louvar-se, tudo isso é o significado de coisa feia. Então, coisa feia é tudo isso que o marido pode praticar ou a mulher. Então você pode dar carta de divórcio e ficar livre dessa tralha aí sua, seja homem ou seja mulher. Mas o que Jesus falou em Mateus, no capítulo 19, versículo 8 e 9, que é por causa da dureza dos vossos corações. O que é dureza dos corações, pastor? Calma que eu vou te explicar. Dureza de coração é porque os jovens do passado, os filhos de Deus, os crentes, os evangélicos, para você entender melhor, eles casavam com as meninas e quando chegava uma certa idade, eles largavam aquelas meninas e casariam com outras mais bonitas, mais jovens. Entendeu? Isso é que é coisa feia. Um exemplo para você, não importa como seja seu marido, se ele é pequeno, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, ele é seu marido, ele é o homem. E a sua mulher talvez é gorda, é magra, é feia ou é bonita, mas ela é mulher e ela é sua mulher. Então não é porque ela é gorda, não é porque ela é magra, não é porque ela é feia, não é porque ela é bonita que você vai querer se divorciar dela. Entendeu? Isso se chama dureza do coração, quando você troca a sua esposa por outra que você acha melhor do que ela. Isso é coisa, dureza de coração. É isso que Jesus tentou explicar. Por isso mesmo ele falou no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 2 ao 12, Jesus explicou com toda clareza para os fariseus, dizendo, o que ensinou Moisés? Aí eles falaram, Moisés mandou nós dar carta de divórcio. Sim, então faça, porque Jesus não veio para quebrar lei nenhuma, Jesus veio para cumprir a lei.
E ele cumpriu a lei. Agora quem tem que cumprir sou eu e você. Entendeu? Olha o perigo de você não respeitar a Bíblia Sagrada. Isso aqui que Deus é contra. Quando você lê o livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 11, versículo 15, 16, no 16 a Bíblia diz ali, Malaquias 2, 16, que Deus odeia o divórcio, odeia o repúdio. Como Deus está explicando ali que ele odeia o repúdio, é porque os crentes ali do livro de Malaquias, o povo de Judá e de Jerusalém, eles casaram com pessoa que não era evangélica, que adorava outros deuses estranhos. E Deus tinha falado para Moisés que não deixasse isso acontecer. Entendeu? Deus falou isso no livro de Êxodo 34, versículo 15 e 16, e repetiu no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4, porque as mulheres fariam os crentes se desviar da presença de Deus. Um exemplo para você aqui, em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 6 em diante. Vem comigo para a gente ler, para você ver o que aconteceu aqui com Salomão. 1 Reis, capítulo 11. Preste atenção. 1 Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Amou muitas mulheres estranhas. Quando a Bíblia diz amou muitas mulheres estranhas, isso quer dizer que as mulheres não eram evangélicas. Elas eram ou idólatras, adoravam a Deus estranho, ou não eram evangélicas, não adoravam nenhum Deus, nenhum outro. Mas a Bíblia condena. E Salomão fez isso aqui, ó, amou muitas mulheres estranhas. Além da filha de Faraó, que era inimigo de Deus, Moabitas, Amonitas, Adonitas, Sidônias e Etéias. E as duas nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a ela. Essa palavra, não entrareis a ela, deixa eu te explicar, é não fazeis sexo com ela. Entendeu? Essa palavra que não entrareis a ela, não fazeis sexo com ela. Entendeu? E elas não entrarão a vós de outra maneira. Perverterão o vosso coração para seguir os deuses. E esta se uniu a Salomão com amor. E tinha 70 mulheres. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com Deus, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusas dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, e abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então, você viu que o problema de Salomão aqui de pecar contra Deus é que ele casou com mulheres que não eram evangélicas, de todas as maneiras, e entrou a ela, como nós lemos, fez sexo com ela, o qual Deus tinha falado através de Moisés no livro de Deuteronômio, para você ler, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4, que isso era infidelidade a Deus, casar com pessoas não crentes, entendeu? Isso, irmãos, é para você entender o que é. Aqui Salomão adulterou contra Deus, porque ele adorou outros deuses estranhos. As mulheres eram livres, as mulheres eram dele, mas ele adulterou porque casou, trocando a Bíblia Sagrada, ao qual Deus falou para ele não fazer, e ele fez. Você entendeu o que é o repúdio de Deus pelo divórcio e pelo adultério? Salomão adulterou. E outra coisa, ele não deitou com mulher de ninguém. Ele só adulterou porque ele adorou outros deuses estranhos. Quando uma pessoa adora outros deuses, está adulterando. Segundo a Bíblia diz, está se prostituindo aos deuses estranhos. Amém? Para você entender isso, você precisa ler no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 15 e 16, que adorar outro Deus é prostituição, sim. Tá bom? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, quando nós olhamos dentro dessa situação que eu expliquei a você, eu quero que você entenda, por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Salomão fez esta bobagem pecando contra Deus, porque ele adorou outros deuses estranhos, então ele adulterou e se prostituiu. Agora você vê só que eu vou te explicar aqui no livro de Isaías, no capítulo 50, o versículo 1, como Deus se repudia, a mesma palavra, o mesmo sentido de Deus com a igreja dele, com o povo dele. Deus se repudia, Isaías 50, versículo 1. Olha só, Deus se divorciando da igreja dele. E as pessoas muitas das vezes não entendem isso aqui, que Deus se divorcia da sua igreja, do seu povo. Por quê? Porque nós não respeitamos e não honramos a palavra de Deus. Isaías 50. Aqui. Isaías 50. E assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio das vossas mães, pela qual eu repudiei, ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossa maldade foste vendido, e por vossa prevaricação a vossa mãe foi repudiada. Quer que eu repito? Isaías 50, versículo 1. Deus se divorciou de Israel. Por que Deus se divorciou de Israel? Porque eles abandonaram os estatutos e mandamentos de Deus. Eles abandonaram, louvado a Deus, ó, como diz aqui o versículo 50, Isaías 50, versículo 10, olha só. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas, não tiver luz, nenhum confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Então vê, quando você deixa de acreditar na palavra de Deus, você está se divorciando de Deus e Deus se divorcia de você. Isaías 50, vou repetir, e te dá carta de divórcio. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio? De vossas mães, pela qual eu o repudiei, ou quem és o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossa maldade foste vendido, e por vossa prevaricação a vossa mãe foi repudiada. Se você não sabe, eu vou te explicar com carinho. A igreja do Senhor é colocada como a mãe, entendeu? Por isso que a igreja gera filho, por isso que a igreja fica grávida, porque nós ganhamos alma para Jesus. Mas quando nós desagradamos a Deus e saímos do propósito de Deus, nós começamos a se divorciar de Deus, e Deus se divorcia de nós, como nós lemos Isaías 50, versículo 1. Ele nos dá a carta de repúdio. O nosso Deus, ele fica chateado com nós, por nós abandonar o seu caminho, não ter compromisso com ele. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Da mesma maneira, é o casal, o homem e a mulher. Quando a mulher não tem compromisso com o esposo, não cuida dele, quando o marido também não cuida da esposa, é lícito o divórcio. Porque Deus deixou uma ordem escrita, que a mulher tem que cuidar do seu marido e agradar ele no mundo em tudo. E o marido cuidar da sua esposa, como Cristo amou a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Isso são estatutos e mandamentos de Deus, dentro da luz da palavra de Deus. Aí como é que você pode se divorciar do seu esposo? Como é que você pode se divorciar da sua esposa? Se você achar nela coisa feia. Entendeu? O que é a coisa feia? É tudo aquilo que eu expliquei a você. Ele não concordar com os erros do esposo ou da esposa, né? É sem beleza, sem aspecto, sem aparência, desagradável, imoral, indecente, desonesto. Isso tudo te dá o direito de você sair fora desta mulher e sair fora deste homem. Quantos crentes desonestos, quantas mulheres evangélicas desonestas, entendeu? E Deus manda e permite que você dê a carta de repúdio, que é se separar legalmente dentro da Bíblia Sagrada. Quando você pegar o livro de Deuteronômio 24, do 1 ao 4, ali com certeza não tem adultério nenhum. Por quê? Levítico 20, versículo 10. Se tivesse adultério, eles seriam mortos. Olha só o que diz 1 Coríntios,
capítulo 7, versículo 13, 14, 15 e 16. 1 Coríntios, capítulo 7. Vem cá, 1 Coríntios, capítulo 7. Deixa eu mostrar para você o divórcio dentro da vontade de Deus, não, mas dentro da luz da palavra de Deus. Deus jamais vai concordar com o divórcio, porque Deus, ele se agrada que o homem ame a sua esposa, cuide da sua esposa, que a esposa cuide do seu esposo. Vem comigo aqui. 1 Coríntios 7, versículo 13 em diante. Está escrito assim: e a mulher que tem marido incrédulo, este consente conviver com ela, não a deixe o marido. Então você vê, talvez você é evangélica, se converteu a Cristo assim, já era casada ou morava com essa pessoa, entendeu? Não é para você largar. Se ele não impede de você ser evangélica, se ela não impede você ser evangélico, fique com ela, espere o tempo de Deus, a vontade de Deus. Por isso está falando aqui, ó, a mulher que tem um marido incrédulo, este consente em viver com ela, não a deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se os descrentes quiser apartar-se, que se aparte em tais casos. Não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Quer dizer, por que é não viver a servidão? Você tem uma pessoa que te oprime, entendeu? É o chamado Deuteronômio 24, a coisa feia. O cara te maltrata, o cara te xinga, o cara não te respeita, entendeu? Isso tudo é coisa feia, porque a mulher tem que ser respeitada, a mulher tem que ser honrada, entendeu? É isso que Paulo está tentando explicar aqui em 1 Coríntios 7, versículo 15. Quer que eu repito? Olha só. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus o tem chamado à paz, pois como sabe se a mulher salvará o teu marido, ou como sabe se o marido salvará a mulher? Sabe o que é isso? Porque Paulo deixou aquilo escrito? Porque alguns profetas, hoje, nos dias atuais do século 21, fica profetizando que a mulher não pode largar o marido ofende, o marido xinga, o marido não respeita ela, o marido faz coisa feia. Louvar-se a Deus, mas o profeta ou o pastor foi lá e falou que ela não pode largar porque a salvação do marido está na mão dela. Me poupe, gente, vamos ler Bíblia Sagrada, larga esse tralha, larga essa tralha. Deus não te chamou para você viver na escravidão, no sofrimento, não. Deus te chamou para você ser livre e na paz, ter paz, como nós lemos, 1 Coríntios 7, 15 e 16, tem que ter paz. Se você não tem paz no seu casamento, está existindo Deuteronômio 24. Coisa feia. Louvado seja Deus. Aí o que me acontece? Muitas das vezes, a mulher não te respeita, a mulher não lava a sua roupa, a mulher não cuida da sua comida, a mulher não cuida de você. Louvado seja Deus. A mulher não cuida do lar, não cuida dos seus filhos. Está fazendo essa coisa feia, fala de você para todo mundo. E você está aí no sufoco, aturando essa tralha, porque alguém falou para você, talvez seu pastor, por falta de conhecimento da palavra de Deus, talvez o profeta que sapateou e profetizou que a salvação da sua mulher está nas suas mãos. Eu vim aqui para tirar essa dúvida. Largue essa tralha e vai ser feliz em nome de Jesus Cristo. Agora eu quero falar para você, Deus é contra qualquer pessoa que for casado e achar que a mulher está feia, gorda, louvar-se Deus, despenteada, e agora arrumou uma novinha, toda durinha, e largar a mulher por causa da outra. Deus é contra você. Isso se chama dureza de coração. Mateus capítulo 19, versículo 8 e 9. Isso se chama dureza de coração, tá bom? Então, não critique o divorciado. Procure você saber e entender a causa, e ver se está dentro da luz da palavra de Deus. Fora disso, louvado a Deus, você não fale bobagem, entendeu? Porque essa história de você ficar condenando o divorciado sem conhecer a Bíblia e achar que não pode se divorciar por causa que Jesus falou que não foi assim no princípio. Vai lá ver quem é que Deus uniu no princípio. Só uniu Adão e Eva e mais ninguém.
Vai ver. E da onde Deus tirou Eva? Da costela de Adão. Deus tirou sua mulher da sua costela? Hein? Sua mulher da sua costela? Seu marido é da sua costela? Ah, me poupe, gente. Vamos ler Bíblia Sagrada. Deus só uniu Adão e Eva e não uniu mais ninguém. Deus tirou da costela de ninguém. Nós que pregamos o que nós não sabemos para agradar as mulheres. Ah, minha mulher é minha costela. Quem te falou? Quem te falou que ela é sua costela? Me poupe, rapaz. Vai ver a descendência de Caim, porque só nasceu Abel e Caim. Caim matou Abel, quer dizer, acabou ali. Aí, mas Caim fugiu, foi para outra cidade e casou com outra mulher. Entendeu? Casou lá e prosseguiu a sua vida, nasceu um monte de gente lá. E ali prosseguiu a linhagem do povo de Deus. Você querendo ou não, e chegou até Noé. Ainda que Deus matou a maioria daquele povo, deixou só Noé e sua família. Mas Noé era descendência de Adão, sim, sem medo de errar. Viu? E deu continuidade. Louvado seja Deus. Agora vem comigo, que eu quero que você entenda. Louvado seja Deus. Quando você pegar aqui, ó, Jeremias capítulo 3, versículo 1 ao 8. Jeremias capítulo 3. Eu vou mostrar a você o que é o divórcio de Deus pela sua igreja. Deus se divorcia da sua igreja. Se eu não andar no caminho do Senhor, Deus se divorcia de mim, me dá carta de repúdio. Deus se repudia de mim, quer dizer, se separa de mim e se afasta de mim, me dando carta de divórcio. Irmãos, por favor, leia a Bíblia e tenta entender, interpretar pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia não é qualquer um que entende, não. Pode ser formado, advogado, médico, juiz. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, não entende a Bíblia Sagrada. Por isso que Paulo falou que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vem comigo, Jeremias capítulo 3. E tem muita gente aí sendo condenado, divorciado, não toma Santa Ceia, não se batiza nas águas, por causa desses bobos que não conhecem Bíblia e fica condenando as pessoas sem conhecer. E você está pecando, porque a Bíblia diz que muitos não querem entrar no reino do céu e ainda impede quem quer. E muito divorciado, muito divorciada, tem chamada de Deus e não pode. Quer ver uma coisa que não pode e vocês fazem? Pastor defeituoso. Vai lá pegar o livro de Levítico, capítulo 24. Vai lá ver. Não pode ter pastor defeituoso. Pastor anão também não existe. Pelo amor de Deus, lê Bíblia. Não pode crente casar com ímpio. Tanto pastor aí casando com ímpio ainda diz que Deus mandou casar. Ah, me poupe, gente. Quer trocar a Bíblia? Pode trocar, mas sem condenar as pessoas. Quer se condenar você, pastor, e casou com ímpio? Você já está condenado. Se você não largar enquanto está com vida, você está condenado sim. É pecado casar com ímpia. É pecado crente casar com ímpio. É pecado crente casar com macumbeiro. Você viu o caso de Salomão ali? Ele pecou porque casou, viveu na prostituição, porque ele adorou o Deus estranho. Jeremias capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim. E eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e ajuntar-se com outro homem, porventura, tornará ele a mais e não se poluiria toda aquela terra. Ora,